conversado um pouco sobre a manifestação do poder de Deus, a presença de Deus, sabe, a intensidade da presença de Deus, de estarmos na nossa tenda de encontro, de reservarmos um tempo de intimidade com Deus. E hoje eu quero falar um pouco da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sempre com a ênfase agora no Espírito Santo, no Espírito Santo. Deus, quando enviou Jesus Cristo tinha uma missão, Jesus Cristo tinha uma tarefa: levar as pessoas a conhecerem a Deus, levarem as pessoas a conhecerem as boas novas do reino de Deus. E isso foi feito através da pregação, isso foi feito através do ensino, isso foi feito através dos sinais, prodígios e maravilhas, para que as pessoas pudessem crer, pudessem acreditar. Mas existia uma responsabilidade um pouco maior ainda. Jesus Cristo teve apenas 3 anos de ministério, 3 anos de trabalho. Ele precisava preparar uma equipe. Ele precisava preparar um time que falasse a mesma coisa, que acreditasse naquilo que ele acreditava. Ele precisava procurar essas pessoas. E ele buscou essas pessoas e convidou para que essas pessoas caminhassem ao seu lado. Foram os 12 discípulos. E ali ele pôde, em particular, em grupo, no templo, em casa, de casa em casa, nas viagens, ensinar os seus discípulos. Ensinar os seus discípulos. E quando chegou a hora, ele reuniu os seus discípulos numa ceia como esta, semelhante a esta. E ali ele pôde compartilhar: o meu tempo, a minha hora é chegada. É chegada. Os discípulos não entenderam muito bem, não entendiam toda a revelação, mas nós que conhecemos a história através dos evangelhos, nós sabemos que Jesus estava preparando o coração deles para a sua morte e a sua crucificação. Jesus não estaria mais com eles. Jesus não teria mais aquele relacionamento, aquela intimidade diária, semanal, mensal. Jesus não teria mais aquela agenda preparada. Jesus não estaria mais se manifestando com milagres, com prodígios, com maravilhas. Jesus estaria morrendo, entregando-se por amor a mim e por amor a você. Mas é o seguinte, esses discípulos, eles precisavam entender que a continuidade, que os sucessores, quem estaria dando continuidade a todas as obras de Jesus, e obras maiores ainda, seriam quem? Os discípulos. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Ou seja, nós somos discípulos de Jesus. Nós estamos dando continuidade àquilo que Jesus fez e àquilo que Jesus realizou. Jesus fez, Jesus faz. E nós precisamos da capacitação do Espírito Santo de Deus que já foi derramado, que já foi dado. Eu confesso a você, cada semana que eu me exponho à palavra de Deus, buscando um texto, uma mensagem, eu tenho uma pilha de esboços, tanto no computador, quanto em fichários, mas Deus tem dado revelação nova a cada semana, a cada dia. E essa semana especificamente, eu me ative, sabe, durante um bom tempo, nos capítulos 13, 14 e 15 do livro de João. E eu confesso a você, por mais que eu tentei fazer um esboço, eu não conseguia fazer o esboço. E o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração: leia a palavra com eles. Vamos ler a palavra. E vamos deixar a palavra ministrar aos nossos corações dessas verdades. Eu dei um pano de fundo daquilo que antecedeu esses capítulos. Jesus já tinha se reunido com seus discípulos à mesa, ele já tinha falado do traidor, o traidor já tinha se ausentado, e aqui Jesus, ele começa a se relacionar, ele começa a falar, a ensinar, a orientar, ele começa a fortalecer, motivar os seus discípulos. Eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês creiam. Eu preciso que vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus para dar continuidade ao reino de Deus e à obra de Deus. O texto que eu quero usar como base é João capítulo 14, Evangelho de João,
capítulo 14, versículos 15 a 18. Evangelho de João, capítulo 14, de 15 a 18. Diz o seguinte, o título da minha mensagem, A Trindade em nós, a Trindade em mim. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu quero ler uma porção maior da palavra de Deus e nós vamos estar encontrando Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. E vamos trazendo alguns princípios práticos para a nossa vida. E esse texto e essa mensagem é de fortalecimento. É de fortalecimento, é de vigor, é de alegria daquilo que Ele é, daquilo que Ele fez e das promessas que Deus tem a cada um de nós. Olha o que o texto diz. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, outro consolador, para estar com vocês alguns dias das suas vidas. Uma vez por semana, eu vou rogar ao Pai e Ele te dará um conselheiro, um consolador. Quando que o conselheiro, o consolador, o Espírito Santo estará conosco? Para sempre. Em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação, para sempre. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Você pode imaginar que promessa linda e maravilhosa? É o seguinte, essa promessa já se cumpriu ou vai se cumprir? Essa promessa já se cumpriu ou vai se cumprir? Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro consolador. Jesus está falando com quem aqui? Com os discípulos, antes da sua morte. Jesus declarou uma promessa para ele, antes da sua morte. Depois vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês recebam o poder desse conselheiro, o poder desse ajudador, o poder de Deus sobre a vida de vocês. O poder de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Então essa promessa para nós já se cumpriu, mas para os discípulos não era uma verdade ainda. Não era uma realidade ainda. De que forma isso aconteceria? Nós temos os relatos no livro de Atos. Nós sabemos o que aconteceu. Mas para os discípulos, quando eles receberam essa revelação, quando eles receberam esse fortalecimento, eles não tinham ideia do que estaria para acontecer. Eles não tinham ideia o que seria isso. Do que Jesus estava falando. Se Ele estaria nos deixando, como nós vamos ficar sozinhos? Nós vamos ficar abandonados? Nós seremos deixados? Senhor, o Senhor não estará mais conosco. E aí a promessa da terceira pessoa da Trindade, da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, Ele estará para sempre com vocês. E com um detalhe, cada um de vocês, cada um de nós, seremos a habitação do Espírito Santo. Habitação. Em todos os momentos, em todos os momentos. Baseado nisso, eu quero que você volte um pouquinho para João capítulo 13, e eu quero ler esse texto. Eu quero ler o texto que antecede, e os textos posteriores a esse que nós acabamos de ler, e vamos tirar alguns princípios aqui. Se você trouxe a sua Bíblia, acompanhe pela sua Bíblia, senão estará sendo passado no telão, e nós estaremos parando e conversando um pouco. Esteja aberto para que Deus fale com você. De repente, na própria leitura, o Espírito Santo de Deus vai ministrar ao seu coração. Faça uma anotaçãozinha ali. Em casa depois, reveja esse texto e você vai ver quanto você será abençoado, edificado. Olha, João capítulo 13, a partir do versículo 33. O texto começa com uma frase linda e maravilhosa a nosso respeito. Jesus, Ele declara assim, meus,
Podia ser meus filhos, porque filhinhos é um gesto de carinho, é um gesto de afeto, é um gesto de amor, é um gesto de preocupação, é um gesto de proteção, é um gesto de cuidado. Filhinhos queridos, pessoas amadas, pessoas importantes. Lembrando que Jesus estava falando com os seus discípulos e falando conosco hoje. Meus filhinhos, vou estar com vocês mais um pouquinho, apenas mais um pouco. Eu estarei com vocês apenas mais um pouco. E em breve eu já não estarei mais com vocês. Por isso os filhinhos, é o seguinte, eu não estarei mais com vocês. Aproveite esse tempo juntos, mais um pouquinho e eu já não estarei mais presente com vocês. Ele está tentando transmitir algum recado com relação ao que estará acontecendo, com relação ao futuro, porque ele conhecia o futuro e conhecia o propósito de Deus para a sua vida. E ele declara, como eu os amei, meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Aquilo que estará acontecendo para mim nas próximas horas, nos próximos dias, para onde eu vou, vocês não poderão ir. Versículo 34. Um novo mandamento lhes dou. Um novo ensino eu lhes dou. Jesus está falando da sua morte, da sua crucificação, mas ele destaca aqui um novo ensino, aonde eu e você como discípulos precisamos praticar. E que ensino é este? Amem-se uns aos outros. Às vezes você pensa, né? Às vezes eu pensei, esse texto não tem nada a ver aonde ele está inserido. Jesus está falando com os seus discípulos da sua morte, daquilo que estará acontecendo, e de repente ele declara, existe um novo mandamento, existe um novo ensino, existe algo novo que vocês precisam experimentar. Amar uns aos outros. Amem uns aos outros. Esse texto fala de relacionamento. Esse texto fala de cristianismo. Não existe cristianismo sem relacionamento. O relacionamento horizontal e o relacionamento vertical. O relacionamento homem e Deus e o relacionamento homem-homem. E aqui o texto está falando do quê? Amem quem? Ame a Deus? Ame a Jesus? Ame o Espírito Santo? Vire ao seu lado. Ame uns aos outros. Dá uma olhadinha para trás. Amem uns aos outros. Ame uns aos outros. Um novo mandamento vos dou. Amem uns aos outros. Como eu vos amei. Existe um padrão de amor. Da mesma forma como eu amo vocês, da mesma forma como eu me relaciono com vocês, amem as pessoas. Vocês devem amar uns aos outros dessa mesma forma. Versículo 35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Existe uma condição aqui para que eu e você sejamos discípulos de Jesus. Qual é a condição? Amem. Amem, se amarem, amem uns aos outros. Essa é a condição. Deus estabeleceu isto para nós. E nós precisamos crescer nisso. Muitas vezes, mas pastor, você não conhece o meu contexto familiar. Você não conhece o meu contexto de trabalho. Eu tenho que amar as pessoas incondicionalmente. A Bíblia está dizendo. Uma das condições para que você seja um discípulo de Jesus, nós precisamos amar uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde você vai? Você pode perceber a preocupação dos discípulos, a inquietação do coração dos discípulos. Eu não vou mais estar com vocês. Mas o que vai acontecer? Para onde você vai? Vocês não vão poder ir comigo. Mas Senhor, qual é o lugar? Que lugar é esse que nós não poderemos estar contigo? E o texto continua. Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora. Agora fala de tempo, fala de propósito. Há tempo para todo o propósito de Deus, há tempo para tudo. Esse texto está falando discernimento de tempo.
Os discípulos não estavam entendendo o tempo que eles estavam vivendo e o tempo que Jesus precisava viver, aquilo que viria pela frente. Vocês não poderão me acompanhar agora. Neste exato momento, eu estarei indo sozinho. Eu serei entregue à morte, à crucificação. E vocês não estarão me acompanhando. Vocês não estarão ao meu lado. Agora, mas me seguirão mais tarde. Mas mais tarde nós vamos nos encontrar, mas vocês vão seguir os meus passos, mas vocês seguirão a verdade, mas vocês seguirão o Consolador, mas vocês seguirão o Espírito Santo, e o Espírito Santo levará vocês à minha presença, e nós estaremos juntos. O texto continua. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? O imediatismo. Eu quero seguir o Senhor agora, Senhor. Pedro prontamente questionou o Senhor: Senhor, como que não posso seguir o Senhor agora? Eu quero seguir o Senhor agora. Darei a minha vida por ti, Senhor. Independente do que vai acontecer, eu quero estar do teu lado, Senhor, em todos os momentos. Até mesmo no cumprimento do propósito de Deus. Eu não estou entendendo o que é, mas eu quero te seguir agora, Senhor. O entendimento responde para ele com uma frase. Então Jesus respondeu, versículo 38, você dará a vida por mim? Pedro, você vai morrer por mim? Pedro, o nosso grau de intimidade, de relacionamento, já é tão grande ao ponto que você vai morrer por mim, Pedro? E o texto continua, eu asseguro-lhe, Pedro, que antes que o galo cante 3 vezes, antes que amanheça, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar. E você quer me seguir agora? Você não está discernindo o tempo e o modo, o que está acontecendo agora, Pedro? Você vai me negar por 3 vezes. Com todo esse ímpeto, com todo esse desejo de morrer por mim, você estará me negando. De que forma nós negamos a Jesus hoje? De que forma nós não discernimos o tempo? Por bem menos nós temos negado a Jesus. Muitas vezes nos nossos negócios, você vai fazer uma negociação e ali entra a mentira, entra o engano. Um determinado tempo da minha vida profissional, como vendedor, eu fui trabalhar numa empresa, era o lançamento de filtros automotivos na região do Paraná, exclusivamente em Curitiba. Só que era uma marca de São Paulo, era uma marca nacional. E competia com os filtros, né, de óleo, filtro de ar, da Fran, da MAN, né, que já estão no mercado há muito tempo. E o nome do filtro era um filtro brasileiro. Só que o filtro de óleo, ele dava problemas. Eles não tinham conseguido ainda um ajuste e davam problemas. E eu fui orientado, né, pelos meus superiores, olha, não procure focar nesse problema, nessa dificuldade do filtro. Não apresente essa situação. Encubra isso, minta, faça qualquer coisa, mas venda o produto. Você pode imaginar a insegurança de um vendedor com relação a um produto que você vai apresentar no mercado? E daquela forma, eu deixei aquela empresa e não quis mais trabalhar com o comércio daquele produto pela forma como estava sendo apresentado. Muitas vezes nós negamos a Jesus por uma mentira. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. A mentira não procede de Deus. O Espírito, eu estarei enviando sobre vocês o Espírito da... Não é o espírito da mentira. Nos negócios, nos relacionamentos, nas mentiras, mas é uma mentirinha só. Não tem problema nenhum. Muitas vezes em casa com os nossos filhos. Em casa com os nossos filhos. São pequenas mentiras que nós vamos deixando e negamos a Jesus, como Pedro fez. Diante da situação, você mente. Diante da situação, você nega. Diante da situação, você deixa de crer naquilo que a palavra do Senhor é e naquilo que a palavra do Senhor diz. O texto de João capítulo 14. Jesus, conhecendo o coração de Pedro, conhecendo o coração dos discípulos, Jesus já traz uma indagação aqui.
não se perturbe o coração de vocês. Jesus pôde ver a ansiedade do coração deles, a necessidade do coração deles, da ausência de Jesus, o próprio ímpeto do coração de Pedro em se colocar à disposição e querer resolver as coisas. Não é dessa forma. Existe um tempo para todas as coisas, existe um momento. Vocês não estão discernindo um tempo. Ei, não perturbe o seu coração. Não fique com o teu coração perturbado, aflito, angustiado. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Creiam na Trindade, creiam em Deus Pai, o Criador de todas as coisas. Creiam também em mim, em Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor, esse amigo que tem caminhado com vocês, meus discípulos. Olha a declaração deste próximo versículo, versículo 2 do capítulo 14. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Não é carinhoso isso? Porque quando você mora com seu pai, você não tem o seu aposento, o seu quarto no seu pai ou não? Sim ou não? Tem. Mesmo que você durma com seu irmão ou com a sua irmã, mas você tem o teu espaço na casa do seu pai, você tem o seu aposento, você tem as suas coisas, você tem a tua intimidade, você tem ali o teu cheiro, você tem as tuas coisas. Agora, quando você casa, como que fica aquele aposento? Não tem mais. Não tem mais, é uma outra realidade, é um outro momento quando você sai de casa. Agora, Jesus está declarando com uma palavra de fortalecimento, de ânimo, de esperança. Não fiquem com seus corações aflitos. Jesus está falando aqui de paternidade. Deus Pai, na casa do seu Pai celestial, na casa do meu Pai, existe muitos, não poucos, existem muitos quartos, muitos aposentos. E se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus está dizendo, ei, o término da minha jornada, o término da minha missão, mas eu estou indo para junto do Pai, e lá, sabe o que eu estarei fazendo? Por vocês, filhinhos, queridos, amados, preciosos, eu estou preparando um lugarzinho para vocês. Isso fala de eternidade, isso fala de salvação. Essas pessoas que hoje receberam o Senhor Jesus Cristo de uma maneira pública, declarando com o seu coração, com a sua boca, Jesus Cristo já preparou um aposento para você nos céus. Isso já está garantido, é assim, é assim. Se Jesus Cristo não voltar, ou se nós morremos, nós estaremos salvos, nós somos salvos. E é essa promessa do Senhor para nós. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ou seja, nós não vamos, é um até logo. Eu estou indo, aonde eu vou vocês não podem ir, é um até logo. Mas é o seguinte, eu voltarei, eu vou voltar. Ei, eu vou voltar, eu me comprometo com vocês. Eu estou indo, o lugar que eu estou indo, vocês não podem ir agora, mas em breve nós estaremos juntos. Mas eu voltarei para levá-los, para buscá-los, porque eu tenho um compromisso com vocês, eu tenho uma aliança com vocês. Vocês são filhos, vocês são meus. Versículo 4. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E os discípulos, não entendendo ainda, disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, nós não sabemos para onde o Senhor está indo, como é que então podemos saber o caminho? Ou seja, não tem como você ir para determinado lugar se você não trilhar um caminho. Mas se você não sabe o lugar que você vai, como que você vai escolher o caminho? Aí eu vou para uma cidade, tá? Qual o caminho que você vai escolher? Não posso definir o caminho se você não me falar aonde você vai. Qual a cidade que você vai? E foi esse o questionamento de Tomé. Senhor, nós não sabemos nem aonde o Senhor vai. Como que nós vamos escolher ou conhecer o caminho? E Jesus Cristo, com muita paciência, com muito amor, Jesus respondeu, eu sou o caminho. Eu sou
a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus Pai, ninguém chega a Deus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ninguém chega a Deus a não ser por mim. Não existe. Tem uma história, né? Uma frase em todos os lugares: todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu isso ou não? Isso é verdade ou mentira? Mentira, não é verdade. Isso tem levado muitas pessoas ao engano, porque o próprio Senhor Jesus Cristo está declarando: eu sou um caminho, único caminho, o caminho, único caminho, não existe outro caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Ei, Jesus está dizendo: vocês ainda não me conhecem, discípulos. Discípulos amados, vocês ainda não me conhecem. Vocês estão caminhando comigo há tanto tempo. Eu tenho investido na vida de vocês e vocês ainda não me conhecem. Não me conhecem. Se vocês me conhecessem, vocês conheceriam o Pai. Porque eu fui enviado pelo Pai. Eu faço aquilo que o Pai pede. E o texto continua: já agora vocês conhecem e o têm visto, porque eu e o Pai somos um. Vendo e conhecendo o Filho, vendo e conhecendo Jesus, você conhece a Deus. É isso que Jesus estava falando para os seus discípulos. Posso continuar? Versículo 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Jesus tinha acabado de ensinar. Jesus tinha acabado. Não sei se eles estavam cochilando, se eles estavam cansados, se eles estavam com sono, se eles estavam distraídos, se eles estavam com seus corações ansiosos, tristes, amargurados pela ausência. Mas Jesus tinha acabado de falar. Tinha acabado de falar. E Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Mostra-nos quem é Deus. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe. Gente, e Jesus estava acreditando naquelas pessoas. Jesus muito em breve estaria sendo morto, entregue na cruz do Calvário, e aqueles homens, os discípulos, estariam dando continuidade ao reino de Deus, ao cristianismo. Você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo tenho estado com vocês e vocês ainda não me conhecem. Quem me vê? Filipe, você me vendo, você vê a vontade de Deus. Você me vendo, você me vê o propósito de Deus. Eu sou a própria vontade de Deus. Eu sou o próprio Deus encarnado. Eu sou o próprio Deus revelado a vocês. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Jesus fez e Jesus faz. Jesus realiza a sua obra através de quem? De nós. Se você não acredita que eu estou no Pai e o Pai está em mim, acredite pelo menos pelas obras que eu estou realizando, que aquilo que eu estou fazendo é uma obra de Deus. Que essa igreja é uma igreja de Deus. Que aquilo que estamos construindo para Deus, não para benefício próprio. Se você não acredita, se você não crê em mim, Jesus disse, creia naquilo que você está vendo, creia naquilo que está sendo realizado. Através da manifestação da presença e do poder de Deus. Creio em mim quando digo que estou no Pai, versículo 11, e que o Pai está em mim. Creio nisso, ou pelo menos creio por causa das mesmas obras. Versículo 12, digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Gente, não é maravilhoso isso?
Cadê os discípulos de Jesus? Você crê em Jesus? Ele está declarando o seguinte: aquele que crê em Jesus, os discípulos de Jesus, farão o quê? Farão o quê? As mesmas obras que Jesus realizou. Você percebe por que ele te chama de filhinho? Você percebe por que ele está fortalecendo os seus discípulos? Porque os discípulos olhavam para eles mesmos: mas eu não sou capaz. Eu sou o menos provável para realizar aquilo que o Senhor realizou. Mas o texto continua ainda: vocês farão coisas maiores do que essas, porque eu estou indo para junto do Pai. Obras maiores do que essas serão realizadas. Serão realizadas. Porque eu estou indo junto com o Pai. Vocês farão obras maiores do que estas. Eu farei o que vocês pedirem, em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E aqui ele entra daí, no texto que nós iniciamos, o culto. Falando da Trindade. Como entender a Trindade? Gente, de uma maneira bem simples, né? E com muito respeito a mim mesmo. Bem simples e bem burra, né? Do meu entendimento, o meu jeito de entender a Trindade, né? Porque a Trindade é muito mais do que a gente pode expressar. A Trindade é muito mais do que a gente pode. Se os próprios discípulos, Jesus declara para eles: vocês não me conhecem. Imagine nós, imagine eu, meu Deus. E preparando esse texto, né? Preparando essa mensagem, lendo o texto, relendo. Deus, como que eu posso? Me veio uma ideia, né? Põe a primeira foto aí. Põe uma primeira foto aí, vamos ver. Alguém lembra disso ou não? Quem lembra disso? O que é isso daqui? Os mais antigos, que nem eu. Uma máquina fotográfica. Na época não era algo top. Era algo top. Eu lembro daquelas Kodaks. Lembra das Kodaks? Daí veio a Kodak instantânea, né? E você já saía a foto. Tinha uma Kodak assim, que era fininha, e você segurava num cabinho assim, tipo um óculos assim, né? Gente, aquilo era algo revolucionário, mas cumpria a sua função. Essa máquina, ela cumpre a sua função, mesmo sendo antiga. Para que serve essa máquina? Para tirar fotografia. Vamos ver mais outra imagem lá. Uma filmadora. Nossa, a Ana Cláudia pegou lá das antigas, né? Bem antigo mesmo. Tem algumas outras filmadoras que eram grandes, né? Essa não é da minha época, essa daí, né? Não é da minha época. Mas tinha umas filmadoras grandes assim, que o pessoal segurava, colocava no ombro assim, e era pesado, né? E a fita era desse tamanho, uma fita, que rolava lá e já filmava, e depois você colocava no videocassete, né? É isso mesmo, né? E filmava aniversários, né? No meu casamento, eu casei em 83, tinha filmadoras, né? Não tão antigas como essa, né? Mas nós só temos fotos, nós não tivemos filmagem, que era tudo muito caro. Era tudo muito caro você gravar uma reunião, um casamento, um aniversário. Uma outra foto. Telefone. Poxa, você pegou pesado, hein? Do meu tempo era aquele quadradinho, sabe? Mais moderninho que esse daí. Mas 3 objetos, cada um com a sua função. A fotografia você tira foto, a filmagem você filma, e o telefone, tudo isso se resumiu no quê? Os 3 não estão em um? Não tem as mesmas funções individualmente do que a filmadora, do que a fotografia, do que o telefone? É 3 em 1. Esse é o meu exemplo da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os 3 são um, mas cada um com a sua função. Cada um com a sua função.
Deus criador do universo, Deus Pai, Deus Paizinho. Deus que fez todas as coisas. Deus que criou o homem para se relacionar com ele. Lembra do banquinho? E Deus vinha e se relacionar com o homem. Deus, para revelar a sua intimidade para o homem. A função de Deus de criar e amar a sua criatura. Honrar a sua criatura. Se alegrar com a sua criatura. E nunca abandonou a sua criatura. Nunca deixou de acreditar e investir na sua criatura. Nunca. Ele escolheu uma nação, ele escolheu um povo para que se cumprisse o propósito. Primeiramente, ele escolheu um casal, Adão e Eva. E esse casal se afastou, se escondeu, pecou, trouxe maldição, trouxe praga, trouxe morte, trouxe pecado sobre toda a humanidade. E aí ele investiu na nação de Israel, no povo de judeu, como a menina dos olhos. Investiu, acreditou, oportunizou para que esse povo se levantasse como o maior de todas as nações, porque só existia um Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. O Deus de Israel. Mas mesmo esse povo, ele rejeitaram. Rejeitaram a quem? Rejeitaram a Cristo. Rejeitaram o próprio Deus. Porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um só, No momento que eles rejeitaram a Cristo, que Jesus Cristo foi enviado, eles esperavam que Jesus Cristo viesse como rei, com muita autoridade, com muito poder, com muitas riquezas, para estabelecer o seu governo como os demais governos humanos. Eles foi rejeitado, porque Jesus veio de uma maneira humilde. Com a rejeição do povo de Israel, abriu-se para nós, filhos, herdeiros, juntamente com Cristo, de todas as promessas do Senhor. Isso fala da Trindade. Isso fala da Trindade. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Versículo 17. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo. Sabia que você é espírito? Sabia que você é um espírito? Tem uma alma e habita num corpo? E importa que os seus adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Deus se relaciona conosco no contexto espiritual. E quando o texto diz que o mundo não pode conhecê-lo, é que o mundo, as pessoas que não têm a Jesus Cristo, o seu espírito está morto. O seu espírito está morto. Está morto. E a única forma para que haja vida no espírito humano é através de Jesus Cristo. É através da fé. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Muitas pessoas estão tentando de várias maneiras agradar a Deus, mas é com fé, crendo em Jesus Cristo, confiando em Jesus Cristo. O mundo não pode conhecê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Olha só, são duas coisas distintas. O Espírito Santo vive comigo 24 horas. E ele está em mim. Ele me guia, ele me direciona, ele me ajuda. Ele é o conselheiro, ele é o auxiliador, ele é o ajudador. Eu fui ver no dicionário o que vem a ser conselheiro. No grego é a mesma palavra de paráclitos, ou seja, advogado. Alguém que pleiteia a causa de outrem. Alguém chamado para ajudar ao lado de outrem. Quem chamou o Espírito Santo? Ei, eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai enviar a vocês o Espírito Santo Consolador, o companheiro, o conselheiro. Ele estará com vocês todos os dias. Ele será o teu paráclitos. Ele estará te pleiteando as tuas causas. Ele estará te ajudando. Ele estará te ajudando lado a lado, em tudo aquilo que você precisar. Você só precisa conhecê-lo. Você só precisa conhecer o Espírito Santo. Assim como os discípulos não conheciam Jesus, nós não temos conhecido, nós conhecemos muito pouco o Espírito Santo.
E o texto declara: não os deixarei órfãos. Vocês não vão ficar abandonados. Não vão ser crianças abandonadas, não vão ser filhos abandonados. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele estará com vocês. O Espírito Santo, com a sua função, com a sua responsabilidade, guiará vocês em toda a verdade e mostrará até mesmo o que vai acontecer. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. De que forma vocês me verão? Porque eu tenho uma promessa. Vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar quem? O Espírito Santo. Ele estará em vocês. Eu estarei em vocês. É isso que Jesus está dizendo. O Pai estará em vocês. O Filho estará em vocês. O Espírito Santo estará em vocês. Porque eu vivo, vocês também viverão. Mas Jesus estava se preparando para a morte. Que vida é essa? A vida pós-morte, porque Ele ressuscitou. O texto continua: naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Eu estou em Deus, eu sou um com Deus. O meu Pai em mim, vocês em mim e eu em vocês. Eu em vocês. Você pode imaginar que equipe maravilhosa? A Trindade e você. A Trindade e eu. A Trindade em mim. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agindo através de você, fazendo através de você, realizando através de você. Versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a Ele, me revelarei a vocês. Ele se revela através da sua palavra, da sua vontade, do seu propósito. Versículos 22. Disse então Judas, não o Iscariotes já tinha ido embora. Senhor, mas por que te revelas a nós e não ao mundo? Senhor, por que você se revela a nós e não se revela ao mundo? Porque a responsabilidade de se revelar ao mundo é sua, é minha, é nossa. Senhor, por que o Senhor já não se revela ao mundo? Porque vocês vão por todo o mundo se revelar. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus e sereis minhas testemunhas aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra, em todo o mundo. Em todo o mundo. Os discípulos não estavam entendendo, Senhor, com toda essa revelação, por que o Senhor não se revela ao mundo? Porque eu estou acreditando que vocês vão revelar a palavra de Deus ao mundo. Vocês vão ser a própria boca de Deus. Vocês vão ser a própria boca de Jesus. Vocês vão ser a própria boca do Espírito Santo de Deus. A Trindade estará em vocês, revelando-se ao mundo quem eu sou e os princípios da palavra do Senhor. Você entende isso? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu quero já partir para o encerramento. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos e a Ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Tudo isso estou falando enquanto eu estou com vocês. Mas o Conselheiro, mas o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. E Ele lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe, não se turbe o seu coração. E nem tenham medo, porque eu estou em vocês. Versículo 28. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai.
pois o Pai é maior do que eu. Dentro da Trindade existe também uma hierarquia, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai é maior do que eu. Vocês estão tristes? Se vocês entendessem aquilo que eu estou revelando, aquilo que eu estou falando, vocês deveriam estar alegres, porque eu vou para o Pai. Versículo 29. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Irmãos, Jesus precisava provar para os seus discípulos que aquilo que ele estava falando era verdade. Você pode imaginar isso? Eu estou falando com antecedência para vocês dos acontecimentos futuros, para que vocês creiam. O Espírito Santo de Deus nos guia em toda a verdade e nos mostra até mesmo o que vai acontecer. Infelizmente, muitas pessoas, muitos cristãos precisam ver para crer. Não conhece a palavra de Deus, não conhece a revelação de Deus, não conhece Deus Pai, não conhece Deus Filho, não conhece Deus Espírito Santo. Já não lhes falei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Qual era o príncipe deste mundo? A morte, a destruição. Jesus Cristo estaria sendo entregue mesmo e levando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas feridas, todas as nossas enfermidades. Tudo estaria sobre o corpo dele, ao ponto dele declamar: Deus meu, por que você me desamparou? Paizinho, paizinho, papai, papai, por que você me desamparou? Por que Deus, você virou as costas para mim? Deus virou as costas para Jesus por amor a você. Deus virou as costas para Jesus por amor a nós. Pai, se possível, passa de mim esse momento. O momento da dor, o momento da opressão, o momento onde o diabo, onde os demônios estariam se manifestando, onde as pessoas estariam sendo usadas como instrumentos do diabo para matar Jesus, para destruir Jesus. Se possível, passa de mim esse momento, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E glória a Deus, porque Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele está vivo, Ele está aqui. Ele está onde? Está na primeira cadeira, o Espírito Santo, que está na primeira fileira. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo de Deus não habita em ambiente assim. O Espírito Santo habita em pessoas. O Espírito Santo habita em você. E você manifesta o Espírito Santo, você manifesta o Espírito Santo através da tua maneira de ser, através da tua maneira de cantar, através da tua maneira de agir. Você é a própria ação e manifestação do poder da Trindade de Deus na sua vida, aonde quer que pise a planta dos seus pés. Mas nós não conhecemos isso. Isso muitas vezes não tem sido uma realidade. Nós temos nos abatido, nós temos nos entristecido, nós temos nos decepcionado, nós temos tido vontade de jogar a toalha, não queremos mais, não quero mais, eu não acredito mais no meu casamento, eu não acredito mais no meu trabalho, eu não acredito mais na salvação dos meus filhos, eu não acredito mais. Jesus Cristo conhecia o coração do homem, conhecia o coração dos discípulos. Por isso Jesus Cristo estava trazendo essa palavra, essa mensagem para fortalecimento. Porque ele sabia, já tinha traído, ele sabia que Pedro iria negá-lo. Ele sabia que depois da sua morte todos estariam se escondendo, desesperados, com medos, trancafiados dentro das suas casas, com medo de serem mortos. Perderam a esperança. Se esqueceram da promessa, ao ponto que o próprio Deus, o próprio Jesus, teve que vir novamente e aparecer para eles, com provas incontestáveis da sua ressurreição. E conviver com eles ainda durante 40 dias, sem operar nenhum milagre, sem se manifestar com nenhum poder, se relacionando apenas com seus filhinhos. Filhinhos, eu estou aqui para novamente fortalecê-los, de que tudo aquilo que eu ensinei é verdade. Não deixe que as circunstâncias do mundo te desviem daquilo que você é, daquilo que você crê, de quem é Deus, de quem é Jesus para você, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz e das promessas de Deus para você. Irmão, sabe do que nos faltam?
convicções de quem é Deus Pai, de quem é Deus Filho, de quem é Deus Espírito Santo. E a convicção vem através do ensino, a convicção vem através da leitura, a convicção vem através de se expor à palavra de Deus. Nós não conhecemos a Bíblia, nós não lemos a Bíblia, nós precisamos de convicções. E muitas vezes nós precisamos dar daquilo que nós nem temos. Muitas vezes nós precisamos aconselhar daquilo que não é uma realidade para nós. E é isso que Jesus via na vida dos seus discípulos. Ao ponto dele se revelar, se manifestar aos seus discípulos. Se manifestar aos seus discípulos. E fortalecê-los. E fortalecê-los. E o resultado disso. Versículo 29. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o Pai me ordenou. Levantem-se e vamos embora daqui. Você percebe a consciência de Jesus? De que a obra que ele está realizando porque ele ama o Pai. Você tem dúvida com relação ao amor de Deus por você? A nossa dúvida está com relação ao nosso amor por Deus. Sabe por quê? Porque pelos frutos você conhece a árvore. E aí entra a videira e os ramos, o capítulo 15, que eu gostaria que você lesse na sua casa. Que você lesse na sua casa. Equipe de louvor. Eu gostaria que você meditasse na sua casa. Os primeiros versículos do capítulo 15. A continuidade disso. Jesus ali, ele encerra. Levante-se, vamos daqui. Todavia, é preciso que o mundo saiba, é preciso que vocês saibam que eu amo o Pai. E que faço? Os meus feitos, aquilo que eu faço, aquilo que eu realizo, eu faço por amor a Deus. O fato de eu estar nesse culto aqui, eu não venho ao culto para agradar a alguém. O fato dessa equipe estar aqui, eles não estão aqui para serem reconhecidos ou serem vistos para uma apresentação. Não. Aquilo que eu faço porque eu amo a Deus. É essa a motivação do nosso coração. E é essa motivação que eu quero que você deixe no seu coração. O contexto é bem simples. Jesus reúne os seus discípulos para a ceia. E Jesus sabe que a mesa, a ceia, representa refeição. Esse momento representa refeição. Era dessa forma que Jesus, só que era uma mesa mais baixinha que essa. Eles tiravam as suas sandálias na porta da casa ou do templo onde eles se reuniam. Lavavam os seus pés, porque eles ficavam abaixados, né, no cantinho, um do lado do outro, com seus pés de lado, os pés limpos, à beira da mesa. E ali Jesus trazia esses ensinamentos. E foi a última refeição que Jesus fez, antes de ser entregue, antes de ser morto. Tanto que o pão, ele representa o corpo de Cristo. O pão representa o corpo de Cristo. E Jesus Cristo deixa esse princípio, esse ensinamento. Façam isso quando vocês se reunirem. Façam isso quando vocês se reunirem, em memória de mim. Porque o agito da vida te faz esquecer da tamanha importância que foi o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele foi o quê? Ele foi moído. Ele foi moído por nós.
por nós. O vinho que nós servimos, um suco de uva, representa o sangue do Senhor Jesus Cristo. Refeição, fala-se de alimento. Pão, alimento. Vinho, alimento. Quando nós olhamos para o sangue que nos purifica de todo o pecado, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário por amor a mim e por amor a você. E mesmo assim, Jesus, assentado ali à mesa com seus discípulos, ele sabia. E nos capítulos anteriores, se você puder ler depois, capítulo 12 ou capítulo 13, o próprio capítulo 13, Jesus ele faz a declaração: olha, está entre vocês o traidor, aquele que deixou de crer, aquele que deixou de acreditar, aquele que deixou de me amar. Crê nas minhas palavras, crê nos muitos sinais e prodígios que eu realizei. Existe um entre vocês, Jesus Cristo declarando, que vai me trair, que vai ser o canal e o instrumento do diabo. É interessante, né? A única maneira de Deus se manifestar na terra é através de um corpo. E a única maneira do diabo se manifestar na terra é através de um corpo. E entre os próprios discípulos de Jesus, existia um ali que estava sendo usado pelo diabo, assentado à mesa com Jesus. Não é assustador isso? Não é assustador isso? Em que momento Judas Iscariotes ele deixou de crer, ele deixou de acreditar? Em que momento ele se afastou? Aos pouquinhos ele foi se afastando da presença de Deus, foi se afastando do relacionamento com os discípulos, foi se afastando do relacionamento com Jesus. João é mais chegado do que eu. Eu não presto mesmo. Em que momento ele foi se convencendo de que não seria possível mais caminhar com Jesus? Ao ponto de vender Jesus. Ao ponto de, por umas míseras moedas, ao ponto por alguns minutos de prazer, você vende a Jesus. Por uma traição no seu casamento, por um adultério, por uma mentira, por uma decisão: eu não sou capaz, eu não sou nada, eu não posso, eu não faço. E você vai vendendo, vai negociando a mesa, o alimento que representa a presença de Deus. E mesmo assim, Jesus não apontou o dedo para ele. Mesmo assim, Jesus não apontou o dedo para ele. Mas ele se sentiu tão incomodado, que ele levantou e foi embora. E foi aonde? Para o templo. Mas não para cultuar, não para adorar, mas para vender a Jesus por umas míseras moedas de ouro. Traição. E aí Jesus, vendo o coração dos seus discípulos e vendo o coração de Pedro, que estava sentado naquela mesa também, ele que parecia ser um homem tão forte, tão convicto da sua crença, que até se dispôs a morrer por amor a Jesus. Antes que amanheça o dia, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Sabia que esse tempo aqui também é um tempo de fortalecimento para nós, da nossa fé, de quem nós somos, daquilo que nós cremos, de reconhecermos que nós somos pecadores, que nós precisamos do Senhor. Mas a diferença do cristão é que ele não permanece no pecado. A diferença do cristão é que ele não permanece pecando. Se porventura houver uma tentação, e me levar a pecar, eu tenho um advogado, eu tenho um conselheiro, eu tenho um ajudador.
Eu tenho alguém que intercede por mim. Eu tenho, que me leva as minhas causas diante de Deus, diante de Jesus. E através do sangue de Jesus Cristo, eu sou purificado. E sou considerado justificado, justo. Por isso que não existe motivo nenhum, nesta noite, que ninguém deixe de participar desse momento. Porque quando nós deixamos de participar desse momento, sabe o que você fala? Você diz que o sangue e o corpo de Jesus Cristo não é o suficiente para te purificar. Não, mas eu tenho pecado. Mas pastor, você não sabe o que eu pratiquei hoje. Não importa, não importa, não importa. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi para purificar, limpar. Que você deixe esse pecado, que você deixe de pecar. Pecar é errar o alvo, errar o alvo. E o alvo é Deus, o alvo é Cristo, o alvo é a cruz. Nós somos justificados pela obra de Jesus. Você não precisa fazer nada para obter alguma coisa. Jesus Cristo já fez tudo. Você precisa crer, você precisa acreditar que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o pão, o corpo, o vinho, o sangue, é suficiente para te tornar justificado, justo diante de Deus. Por isso, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Coloque-se diante de Deus. Deus, eu te amo. Deus, sabe por que eu vou participar dessa mesa? Porque eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Eu amo a Jesus Cristo. E eu amo o Espírito Santo. E eu vou fazer isso em memória do Senhor, porque Ele nos deixou uma promessa: eu voltarei e te levarei. Ele te deixou uma promessa: eu voltarei e te levarei. Se eu fosse você, eu falava amém, glória a Deus. Meu Deus, vocês estão comigo? Eu vou repetir. Ele não... Que você lesse na sua casa. Equipe de louvor. Eu gostaria que você meditasse na sua casa os primeiros versículos do capítulo 15. A continuidade disso. Jesus ali, ele encerra. Levante-se, vamos daqui. Todavia, é preciso que o mundo saiba, é preciso que vocês saibam que eu amo o Pai. E que faço? Os meus feitos, aquilo que eu faço, aquilo que eu realizo, eu faço por amor a Deus. O fato de eu estar nesse culto aqui, eu não venho ao culto para agradar alguém. O fato dessa equipe estar aqui, eles não estão aqui para serem reconhecidos ou serem vistos para uma apresentação. Não. Aquilo que eu faço porque eu amo a Deus. É essa a motivação do nosso coração. E é essa motivação que eu quero que você deixe no seu coração.